Abra sua Bíblia junto comigo, num dos capítulos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, Daniel, capítulo de número 6. Eu vou ler só o versículo de número 22. Diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma das histórias mais lindas do Velho Testamento e também uma das mais conhecidas. Para quem foi criado na igreja sabe que essa história é contada repetidamente, no Kids, para as nossas crianças. É uma história maravilhosa. E o subtítulo, não colocado pela palavra de Deus, mas o subtítulo, quando foram dividir a Bíblia em capítulos, colocaram Daniel na cova dos leões. É uma passagem muito conhecida. A história de Daniel é uma história, e talvez esse seja aqui o meu ponto principal, é uma história de um homem que toma decisões. E é impressionante como ao longo desse livro, você observa como decisões tomadas anteriormente foram mudando o rumo, a trajetória desse homem chamado Daniel. Ele tem uma história onde, desde o momento em que ele é levado cativo, preso, prisioneiro, é importante que eu diga que Daniel, ele vivia em Jerusalém, e ele tem a sua terra invadida pela Babilônia, e a sua terra agora é devastada, e ele é levado prisioneiro para a Babilônia. Os babilônicos tinham um jeito de invadir. Eles matavam a maioria, mas aqueles que eram os sábios, os inteligentes, aqueles que eram destacados no reino que eles estavam invadindo, estudados, então eles separavam para que esses homens pudessem, eles levavam cativo aquelas pessoas para que aquelas pessoas levassem a sabedoria para a Babilônia. Esse era o plano deles, é assim que eles trabalhavam. E Daniel, que era um jovem da corte, um jovem de espírito excelente, a Bíblia chama ele assim, tudo o que ele fazia era com excelência. Então ele é levado cativo para a Babilônia. Quando esses jovens todos são levados cativos para a Babilônia, chegando ali, eles não vão ser jogados dentro de uma prisão, nem nada disso. O intuito de Nabucodonosor é fazer com que eles se apaixonem pela Babilônia. E quando eles chegam ali, então, eles são introduzidos nos banquetes do rei. E antes que eles fossem colocados diante do rei Nabucodonosor, eles passavam por um período onde eles iam se descontaminar da sua antiga vida e ter acesso a essa nova vida. A gente sabe que Daniel não chegou ali sozinho. Daniel chegou com alguns milhares. Mas a Bíblia diz já no primeiro capítulo que Daniel, então, como disse, começa a tomar as suas primeiras decisões. A Bíblia diz que ele decidiu firmemente. Eu gosto dessa palavra firmemente porque a palavra firme, ela pode servir para esse momento. O firmemente fala de uma sequência, de um estilo de vida. E ele decidiu firmemente, está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, não se contaminar com os manjares do rei. Mas ele não tinha essa opção. Mas a grande verdade é que aquele que era o chefe dos eunucos, aquele que estava encarregado de introduzi-los nessa cultura babilônica, a Bíblia diz que quando este homem olha para Daniel, ele vê algo diferente. E Daniel percebe que tem acesso ao coração desse homem e aí faz um pedido inusitado, porque mais uma vez ele vai tomar uma decisão. E a decisão dele é simples, ele diz para o chefe dos eunucos: olha, experimenta nos dar somente legumes e água.
E aquele homem fica apavorado e diz, não, porque daqui 10 dias vocês vão estar desfalecendo, né, em comparação com a comida dos outros. E Daniel diz, nos experimenta somente 10 dias, está lá no versículo 12, e ele diz assim, que nos deem somente legumes e água, não há nada. E ele faz aquele teste, e 10 dias depois a Bíblia diz que eles estavam mais robustos, mais lindos do que todos os outros. Assim, as decisões de Daniel começam a se encaixar. Quando a gente lê uma decisão como essa, que ele decide comer só legumes, então não era para ter comido nada. Mas você vai perceber ao longo do livro os mistérios desse livro e como essas decisões, elas vão resultando em coisas magníficas. Por que ele tomou uma decisão já de imediato? Porque talvez fosse eu, talvez fosse você. Poderia chegar ali na Babilônia e dizer, onde está Deus que permitiu que eu fosse trazido cativo para cá? Onde está Deus que permitiu que a terra fosse invadida? Eu poderia entrar ali, quem sabe, num processo de murmuração, porque nós sempre somos empurrados para isso, a murmurar, a reclamar e a indagar, onde está Deus? Mas, como disse, Daniel decide, ao invés de esfriar com Deus, tomar decisões na vida dele, que fariam com que o seu relacionamento com Deus fosse muito mais estreito. A Bíblia vai dizer que seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que são outros 3 homens, que decidem fazer o mesmo que Daniel, a Bíblia diz que eles tinham um espírito excelente, conhecimento em visões, mas a Bíblia diz, mas a Daniel foi dada a revelação de sonhos. Daniel, por causa de uma decisão que ele toma, o Senhor lhe dá um presente a mais, que ele vai usar ao longo da sua vida. Eu amo Daniel, porque Daniel não só decide, mas ele decide firmemente. Todos os domingos nós estamos aqui, a palavra de Deus é pregada, e às vezes você toma decisões. Mas quanto tempo leva a sua decisão? Talvez você tome uma decisão de dizer, não, eu vou conduzir a minha família nos caminhos do Senhor. Quanto tempo isso leva? 2 cultos, 3 cultos? E lá está, de repente, você num novo processo de esfriamento, porque você até toma uma decisão firme, mas não é uma decisão firmemente. Algo que produz realmente uma posição, um posicionamento diante de Deus. Daniel podia plantar rancor, murmuração, podia plantar mágoas, mas Daniel decidiu plantar compromisso com Deus. E a Bíblia deixa bem claro que tudo que a gente planta, a gente colhe. E há alguém que diz, uma vez me disse, pastor, isso aí é coisa do Velho Testamento, da Antiga Aliança, como se o Velho Testamento não servisse para nada. Mas é importante que se diga que esse texto também está no Novo, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Paulo escrevendo diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso também colherá. Ele decide então fazer um caminho dentro da Babilônia completamente diferente. E eu poderia aqui, gente, que cada capítulo desse, quem sabe, se Deus nos direcionar, a gente pode tirar várias mensagens do livro de Daniel, mas a grande realidade é que quando chega no capítulo 5 de Daniel, o império babilônico, já Nabucodonosor estava morto, seu filho Belsazar havia assumido, e o império babilônico vem abaixo. O império babilônico é invadido pelos medos e pelos persas. E a Bíblia vai dizer então, quando entra no capítulo 6, que Dário, ele assume o governo daquilo tudo. E a Bíblia, eu gosto disso, e eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3, que diz assim, então, o mesmo Daniel. Eu gosto disso porque Daniel de Judá é o mesmo no Império Babilônico. O Império vem abaixo, ele continua o mesmo no Império Medo-Persa. Eu gosto disso por quê? Porque só é o mesmo aquele que toma decisões firmemente.
Independente da circunstância, independente do que lhe rodeia, ele continuava o mesmo. E o capítulo 6 começa nos trazendo um entendimento de governo de Dário, e que é usado até hoje. Mesmo sendo um império, né, onde tinha ali um rei, mesmo sendo um estilo de governo, mas Dário decide colocar sobre aquele império que ele havia acabado de tomar 120 sátrapas, que nada mais é do que 120 prefeitos. Sobre esses 120 prefeitos, ele coloca 3 presidentes, que nada mais é, para que você entenda, nos dias de hoje, 3 governadores. Prefeitos, governadores, e aí então ele como rei. Daniel é colocado entre os 3 governadores. Ele não é um dos 120 presidentes, mas ele é um dos 3 governadores. Mas ele continuava exatamente o mesmo. Mas a Bíblia vai dizer que Dário olha para ele e percebe nele um espírito excelente. Gente, o que é um espírito excelente? Tudo que faz o melhor. O padrão de vida de Daniel tudo que eu vou fazer não será medíocre, não será mediano. Tudo que eu colocar a mão para fazer, eu farei com excelência. Ele decide fazer da sua vida e do seu estilo de vida tudo com excelência. Se eu sou marido, serei o melhor marido. Se sou pai, serei o melhor pai. Se sou mãe, serei a melhor mãe. Se sou profissional na minha área, serei o melhor profissional. Se sou crente, serei o melhor crente. Tudo que eu faço com excelência. Esse é o espírito excelente que estava em Daniel. E Dário, quando olha para ele, diz assim: quer saber de uma coisa? A Bíblia vai dizer que Dário pensava em colocá-lo acima de todos, somente abaixo de Dário. Colocá-lo acima de todos. Essa era a intenção de Dário. Mas o que a gente percebe aqui, gente, é que os outros não gostavam nada disso. Então, quando aqueles 120 prefeitos, com aqueles governadores, olharam para o destaque de Daniel, eles invejaram Daniel. E por invejar Daniel e não conseguir alcançar o que Daniel havia alcançado, porque escute, Daniel não alcançou o que alcançou da noite para o dia, mas Daniel fez da sua vida uma vida de decisões que o levaram a ser quem é. É um estilo de vida onde ele colocou as decisões dele diante de Deus. Então, se eles jamais poderiam alcançar Daniel, e ao olhar para o lado, eles percebiam que todos os outros eram iguais, somente Daniel se destacava, eles criam um plano. E o plano é simples, o plano é matar Daniel. Se eu não posso ser como ele, nem melhor do que ele, então é melhor destruí-lo. Mas a pergunta é: como achar algo que desabonasse esse homem? Sendo que eles mesmos, no versículo 4 diz que não achava em Daniel nem erro e nem culpa. Você sabe qual que é a diferença aqui nesse versículo entre erro e culpa? Nem erro passado, nem culpa presente. A vida de Daniel é uma vida construída em cima de decisões tão corretas, que mesmo quando o mundo dizia para ele que ele estava errado, ele sabia que estava certo, porque a certeza dele estava em Jesus. Alguém então diz: olha, só tem uma coisa que eu percebo que Daniel faz, e já você vai perceber porque que as pessoas sabiam disso. Só tem uma coisa que Daniel faz, que a gente de repente poderia tentar criar alguma coisa. O que é? Ele ora 3 vezes ao dia. Com isso, eles criam um plano. Mas eu pergunto para você, gente, oração é pecado? Não. Orar é pecado, gente? Não. Então, como que eles poderiam transformar aquilo em algo negativo? Eles precisavam de um ingrediente muito especial, e o ingrediente chama-se orgulho. Então, eles vão mexer com o orgulho de quem?
de Dário, do rei. E ao procurarem Dário, eles chegam com a seguinte conversa: Dário, vamos fazer um decreto para que num prazo de 30 dias, ninguém faça uma oração a nenhum outro rei, a nenhuma outra divindade, a nenhum outro Deus que não seja você. Dário gostou pra caramba dessa história. Que? Ninguém vai orar para mais ninguém, a não ser para mim. Lembrando que nessa época os reis gostavam de ser chamados de divinos. Gostavam de ser semideuses. A partir então do versículo de número 6, começa a aparecer uma palavra que vai ser recorrente o resto do capítulo. Todos eles se reuniram e foram apresentar essa petição ao rei. E a Bíblia vai dizer no versículo 9 que Dário diz: por esta razão, o rei Dário assinou o decreto e a proibição. Qual é a razão, gente? Orgulho. O orgulho de Dário fez com que a oração se transformasse em pecado. Pecado diante dos homens. O plano de estar em execução. Agora aqueles homens tinham um decreto assinado e tudo está dando certo. Esse decreto é passado para todo o reino, todo mundo fica sabendo. E Daniel também fica sabendo desse decreto. E aqui Daniel está diante de mais uma decisão. A nossa vida, ela é feita de decisões. Daniel está diante de mais uma decisão. E eu amo, dá vontade de fazer um quadro do versículo, pode tirar, Caio, esse versículo, do versículo de número 10, quando diz assim: Daniel, pois, quando soube do decreto que estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava saber. Observe algumas palavras-chave nesse versículo e faça uma aplicação junto comigo. O versículo deixa claro que Daniel soube do decreto, por isso ele toma uma decisão de continuar fazendo o que ele costumava fazer. Nada fora daquilo que ele faz para Deus pode ser maior ou interferir naquilo que ele está acostumado a fazer. Ele entra na sua casa e ele abre as janelas. Através dessas janelas, os seus inimigos viram ele orando. Uma vez eu preguei uma pregação, um sermão, que se chamava o Evangelho de Janelas Abertas. Meu querido irmão, quando eles olharam para dentro da casa de Daniel pela janela, eles viram Daniel de joelho, com o rosto no pó, orando. Talvez uma pergunta que incomode muito, mas eu preciso fazer é: se olharem pela janela da sua casa, o que é que se enxerga lá dentro? O que é que se vê dentro da sua casa quando se olha pelas janelas? Se o que se vê são brigas, discussões, rancores, falta de comunicação, silêncio, falta de respeito, palavrões. Se o que se vê dentro da sua casa são essas coisas, eu quero lhe dizer que você está tomando as decisões erradas. Se o que se vê dentro da sua casa, o que se vê pelas janelas da sua casa? Nós somos chamados nessa geração a viver um evangelho de janelas abertas. A Bíblia diz que Jesus vai falar e vai dizer: o mundo saberão que são os meus discípulos quando olharem para vocês e perceberem que vocês se amam. A gente tenta esconder a nossa rotina, a nossa vida dentro da nossa casa, mas eu quero lhe dizer uma coisa:
Jesus, ele não precisa de porta, janela ou parede. Ele sabe exatamente o que está se passando lá. Quando Daniel abriu as janelas, lá estava ele, 3 vezes no dia, se punha de joelho e orava conforme costumava fazer. É o seguinte, eu orava em Israel? Orava. Eu orava no Império Babilônico? Orava. Eu oro aqui agora no Império Medo-Persa? Oro. Então eu vou continuar orando. Não importa onde eu esteja, a circunstância que eu esteja e aquilo que eu estou vivendo. Mas tem um detalhe nesse versículo, que eu dobro o meu joelho e digo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E o detalhe desse versículo é exatamente esse. Ele se punha de joelhos e orava e dava graças ao seu Deus. Isso aqui me provoca. Como eu sei que eu estou indo para uma cova e eu agradeço? Ele agradece porque o versículo coloca tudo dentro de um mesmo pacote, porque ele costumava agradecer, ele costumava orar, ele costumava viver como ele vivia. Então, independentemente da circunstância, ele continuava agradecendo. Sabe por quê? Porque a gratidão de Daniel não é circunstancial. Às vezes a gente adquire alguma coisa e aí a gente quer dar o testemunho de agradecimento. Você não está errado, mas parece que nos momentos difíceis a gratidão é a primeira coisa que é roubada do nosso coração. E a gente fica tão cego que a gente não consegue mais agradecer pela família que temos, pela casa que temos, pela comida que comemos, porque nós cegamos. Daniel não. Todo mundo gosta. Teve uma época na década de 90 que começaram a colocar adesivos nos carros. Quando eu cheguei aqui em Londrina na década de 90, eu me assustei. Era muito carro que tinha adesivo com versículos bíblicos. Alguém lembra dessa época aí? Eram uns adesivos retangulares, azul, e vinha um versículo no meio. E quando eu cheguei, eu falei: gente, essa cidade, eu acho que é uma cidade só de crente. Tudo quanto é carro tinha esses versículos. E tinha um que dizia assim: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4. Eu acho que esse versículo é um versículo que a gente ama muito, porque isso nos impulsiona a uma vida de vitória. Não, nós vamos vencer, porque tudo posso naquele que me fortalece. Nós conquistamos essa grande vitória, tudo posso naquilo que me fortalece. Você já leu o versículo que vem antes? Não. Você sabe por que Paulo escreveu isso? Não. Então eu vou ler para você, Filipenses 4,12. Paulo diz assim: eu sei, eu aprendi, estar abatido e ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu aprendi, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe o que Paulo está escrevendo aqui? Paulo está refletindo aqui o coração de Daniel. Não importa a circunstância e a situação, eu posso agradecer. Agradecer. Agora, o que eu acho interessante no texto de Paulo é que ele diz que ele aprendeu 2 vezes. Dá para aprender a agradecer. Você precisa, às vezes, alguém precisa provocar você e dizer: aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato. Finalmente, Daniel é encontrado aonde? Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos. Observe a palavra juntos. E vai segurando essa palavra aí contigo. Juntos. E acharam Daniel. Diga comigo, acharam Daniel. 1, 2, 3. Vamos de novo? Orando. Quem te procura, acha você fazendo o quê? Se te procurar, te encontra fazendo o quê?
Vamos procurar Daniel? Vamos. Onde é que acharam? Orando. Gente, onde será que esse cara está? Orando. Vamos olhar pela janela. O que ele está? Orando. Porque era assim que ele fazia. Quer achar Daniel? Quero. Vai nos pés de Jesus que ele vai estar lá. Quer encontrar o Senhor? Quero. Tem gente que caminha com ele. Vamos achar Daniel? Vamos. Acharam Daniel orando. Pronto, o plano está concluído. Correram para Dário e disseram: lembra do decreto que você acabou de assinar? Lembro. Então, Daniel está lá orando para o seu Deus. Caiu o desespero sobre Dário. Sabe por quê? Porque o resultado do orgulho sempre será o desespero. Vou repetir isso. O resultado do orgulho sempre será o desespero. Salomão, escrevendo em Provérbios, ele diz que a ruína vem depois do orgulho. A ruína é o desespero. Dário se desespera. Por quê? Porque percebeu que, para satisfazer o seu próprio orgulho, agora ele estava jogando na cova dos leões um dos homens que ele mais admirava. E a Bíblia diz, em Daniel 6,14, que Dário trabalhou até o pôr do sol para salvar Daniel. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é Dário que salva Daniel. Quem salva Daniel é Deus. Alguém precisa ouvir isso. A sua vida não está na mão de homem e de mulher nenhuma. A sua vida está na mão de Deus. Quando aqueles homens perceberam que Dário queria salvá-lo, versículo 15 diz: e aqueles homens foram juntos. Grave isso. Foram juntos e disseram ao rei: ó rei, tu sabe que na lei dos medos e dos persas nenhum decreto real pode ser agora rompido ou se pode mudar. O rei não tinha mais para onde fugir e então mandou que trouxessem Daniel e que lançassem ele na cova dos leões. E está lá o rei na porta da cova, e quando vão lançar Daniel, o rei tem um relampejo de luz na sua mente. Agora, com o seu orgulho abatido, ele diz: ó Daniel, quem sabe o teu Deus, a quem tu continuamente serve, poderá te livrar. Ele está dizendo: eu tentei te salvar e não consegui, mas eu sei que tu tem um Deus, e é por causa desse Deus que tu está aqui. Quem sabe esse Deus não pode te salvar. Posso te fazer uma pergunta? Hoje eu estou cheio de pergunta chata, né? Pode fazer uma pergunta? Qual é o testemunho que dão do Deus da sua vida? Não estou falando de Deus, estou falando do Deus da sua vida. Qual é a imagem que você passa do teu Deus? A ponto de fazer os outros acreditarem que o teu Deus pode fazer alguma coisa? Primeira coisa, quem é Deus para você e quem é o teu Deus para os outros? Qual é o tamanho do seu Deus? Quem é Deus para você? A palavra continuamente aqui significa sem interrupções e sem obstáculos. O rei está dizendo assim: tu serve a esse teu Deus sem obstáculos e sem interrupção. Porque tem gente que assim, pega férias de Deus, né? No inverno está muito frio, vou pegar umas férias. No verão vou viajar, depois eu volto, depois tem meu trabalho e tal, então tem que pegar umas férias de Deus. Tem gente que pega férias de Deus. Ele não, sem interrupções. O plano é perfeito, sim ou não? Sim, amém? Deu certo? Deu. Só que aqui, no próximo versículo, começa a destruição do plano. Eles estão todos lá, 120 prefeitos, os governadores, o rei Dário,
E aí alguém grita e diz assim: não joga só ele dentro da cova não, olha o erro. Traz uma pedra e põe na boca da cova. Não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. Toda vez que alguém decide colocar uma pedra sobre um assunto que Deus não colocou, um ponto final, Deus vai começar a trabalhar a partir daí. Lançaram as pedras no poço de Isaac e entulharam o poço. Esse poço não dá mais água. Sabe o que Deus fez? Abriu uma fonte de água viva. Sabe o que é uma fonte de água viva? É o início de um rio. É uma fonte de um rio. Como que tapa a fonte de um rio? Quando levaram Lázaro para o túmulo, rolaram a pedra e disseram: acabou, Jesus não chegou. Jesus chegou e disse: tira a pedra, Lázaro vem para fora. Jesus foi levado para o túmulo e disseram: rola uma pedra aqui de 4 toneladas e sela ela com o selo romano. Os anjos apareceram ao 3º dia e a pedra foi tirada, porque ninguém põe uma pedra sobre aquilo que Deus está fazendo. Ninguém. Eles disseram: traz a pedra e põe na cova. Acabou. Todo mundo sai dali, acredito que para festejar e beber, contando as horas para amanhecer o dia e ir lá tirar a pedra. Para que eles tivessem o privilégio de olhar e ver Daniel despedaçado, ou quem sabe não ter sobrado nada. Mas o rei não. O rei volta para o palácio. E naquela noite, 3 coisas acontecem no palácio. Ele não tem fome, fica em jejum. Ele não tem sono. E ele não deixa que as músicas sejam tocadas. E lá dentro da cova, a visita de Deus. Porque o que muda um lugar não é o lugar, mas quem está no lugar. Você pode morar ou viver num palácio e lá não ter sono, e lá não ter música, e lá não ter fome. Mas você também pode estar dentro de uma cova e Deus está te visitando. Deus está te visitando. Naquela noite, tristeza no palácio. O dia amanheceu com Dário olhando pela janela. Quando o dia amanhece, Dário vai correndo para aquela cova. A pedra é tirada. E a Bíblia vai dizer no versículo 20 assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Vou repetir: com voz triste. De onde que ele está vindo, gente? Do palácio. Do palácio. Se você acha que a tua alegria vai mudar, se você mudar de ambiente, você está equivocado. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria está no Senhor. Com voz, eu vou ler com voz triste, tá? A pergunta que ele fez. Daniel, parece um gato miando. Servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar da cova dos leões. Então respondeu Daniel, está escrito aqui, depois você lê na sua casa: ó com acento, ó rei. O ó só vem do coração alegre. Para o lado de fora, a voz triste do cara que acabou de chegar do palácio. Mas para o cara de dentro que passou a noite com os leões: ó rei, vive eternamente. E aí nós chegamos no versículo que lemos: o meu Deus, rei, tu precisava de ver o que aconteceu aqui essa noite.
O meu Deus, não sei como é que estava lá no palácio. Foi bom a música, a comida, o sono, dormiu bem. Rapaz, que palácio. Não, porque aqui dentro, meu Deus, enviou não é é o seu anjo. O seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achada inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Tem mais alegria na cova do que no palácio. Quem está na cova aqui? Não precisa levantar a mão. Queridos, há mais alegria na cova com Deus do que no palácio sem Deus. E tem gente aqui que já esteve no palácio sem Deus e agora está na cova sem Deus. Está na hora de você chamar Deus para a cova, que quem sabe Deus te devolve no palácio com Ele. Deus enviou o seu anjo. Vou ler 3 versículos do Salmo 91, salteado, mas aí você vai entender. Vamos lá? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para te guardarem, vou aplicar, até mesmo na cova. Sabe como é que termina? Então você me invocará, eu te responderei. Escute isso. Levante a sua mão para receber isso. Contigo estarei na angústia, e dela eu te tirarei, e tu me glorificarás. Aplauda Jesus nessa manhã. Daniel, capítulo 1, versículo 12. Vamos voltar lá no capítulo 1. Experimenta, peço-te, os teus servos. Estou voltando aqui uns 50 anos atrás, da cova. Experimenta os teus servos, que se nos deem legume e água. Não queremos comer a carne que é oferecida por Nabucodonosor. 50 anos depois, quando eles são lançados na cova, os leões vêm cheirar Daniel. Daniel tem cheiro do quê? De legume. Obviamente, queridos, que isso é uma chave. Uma decisão aqui fez que agora Daniel não tivesse cheiro de carne. Agora, Daniel não tem cheiro de carne. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andaremos também pelo Espírito. E se o cheiro que está em nós é um cheiro de uma decisão espiritual, então essa palavra é para você. O diabo, teu inimigo, vai andar em derredor, bramando como leão, para poder te tragar, mas aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E sabe por que ao derredor? Porque ao redor são os anjos do Senhor. Ao derredor está lá o diabo bramando como leão. Mas por causa das decisões, ele não tem acesso a você. Quem entendeu isso? No palácio, tristeza. Na cova, alegria. No palácio, angústia. Na cova, os anjos do Senhor. Aí o que acontece com a alegria de quem está na cova? Contagia quem está triste no palácio. Olha o que diz aqui. Então o rei muito se alegrou.
Vou ler de novo. Então o rei muito se alegrou, mas não estava triste. Mas a alegria de quem está na cova com Deus muda a vida de quem está no palácio arrebentado. Isso chama-se testemunho. Ele se alegrou muito e mandou tirar Daniel, e assim foi tirado Daniel, e nenhum dano se achou nele. Por quê? O versículo diz: porque ele crera no seu Deus. Quando cremos em Deus, algo muda. Lembra dos juntos que eu estou falando desde o começo? Então vamos lá. Versículo de número 6. Aparece a palavra juntos, quando eles foram falar do decreto para o rei mexer com o orgulho dele. No versículo de número 11, aparece a palavra juntos, porque juntos eles viram que Daniel orava pela janela. No versículo de número 15, eles juntos foram dizer ao rei que ele não podia revogar o decreto, e que tinha que jogar Daniel na cova. No versículo de número 17, eles foram juntos com o rei selar a cova. E agora, no versículo de número 24, eles foram juntos lançados dentro da cova dos leões. Com quem você anda? A gente acha que a maioria está certa, e aí nós vamos naquele... E eu vou mais longe. Está se sentindo sozinho como Daniel? Está sentindo como se ninguém à sua volta, ou todos à sua volta só quisessem o teu mal, destruir você, acabar com a sua vida? Pois eu quero lhe dizer que no final, aqueles que andavam juntos em tudo, contra Daniel, foram juntos, lançados na cova dos leões. Porque, queridos, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. E ainda que você olhe para todo mundo que anda junto lá no seu trabalho, mas você decide viver uma vida com decisões diferentes, e mesmo assim você seja jogado para escanteio de lado, ou te olham de lado, não se esqueça do seu final, porque o seu final já está escrito aqui. Vale a pena viver uma vida de separação, não importa se é no seu trabalho, não importa se é no seu ciclo familiar, não importa se é na escola, na faculdade onde você está, não importa, porque o seu fim já está determinado pelo Senhor. Juntos, 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 juntos para a cova. Então com quem você anda? Com quem está na cova com Jesus, ou quem está jogando os outros na cova, porque é mais gente, tem muito, tudo está falando que é isso. A gente está vivendo um tempo muito difícil, e cuidado, tem gente ímpia, querendo ensinar a Bíblia para você. Abre teu olho. Ah não, mas é uma grande maioria. Eu não quero nem saber, nem que eu fique sozinho. O importante é que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Estou quase terminando. Eu podia falar sobre a conversão de Dário, mas eu vou deixar ele escrever. No primeiro, ele assina um decreto pronto. Agora ele vai escrever um decreto. Vou repetir. No primeiro ele assina um decreto. Agora ele vai escrever o decreto. É bem curtinho, mas olha só. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas, e disse assim: Dário agora, paz vos seja multiplicada. Se fosse hoje ele escrevia assim: paz do Senhor, gente. Ele ia escrever paz e graça. Olha como é que o cara começa: paz, a paz vos seja multiplicada. Aí ele vai escrever: da minha parte é feito um novo decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens
tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ele vai mais longe. Porque Ele é Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reino não pode ser destruído. E o seu domínio durará para sempre. O final agora. Ele salva, o cara está falando de Deus, tá? Ele salva, Ele livra, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E este Deus salvou Daniel dos leões. Assinou. 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 Eu vou terminar. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos ler o último versículo, Caio vai pôr lá para nós, o último versículo do capítulo 6, versículo de número 28. Vamos ler juntos, gente? Essa palavra eu quero que você vá para casa com ela. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Este... Estenda a sua mão assim. Depois da cova tem prosperidade para a sua vida. Feche a mão e receba isso. Agora eu quero que... Deixa o versículo aí. Agora eu quero que vocês me digam quantas covas tinha no capítulo 6? Quantas covas tinha no capítulo 6? Vamos juntos? Quantas covas tinha no capítulo 6? Ele prosperou em quantos reinados? Está aí. Ele prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. A cova é uma, mas o que Deus tem para você é o dobro. Vale a pena. Aqueles homens, porque queriam alcançar alguma coisa na vida, terminaram naquela cova. Mas Daniel, só porque queria tomar decisões com relação a Deus, a vida dele não terminou. E quem lê o livro de Daniel sabe que, gente, aqui está só começando o negócio. Depois da cova, Deus rasga as revelações para Daniel. Daniel é o livro de Apocalipse do Velho Testamento. Deus rasga as revelações para Daniel, depois da cova. Eu gostaria muito de pregar uma mensagem para você aqui nessa manhã e dizer: ei, levante a sua mão. Deus não permitirá que você entre na cova. Que é isso que estão pregando por aí. Em outras palavras, mas é isso. Mas eu estou aqui olhando para você e dizendo: ainda que você entre na cova dos leões, Deus vai contigo. Deus vai contigo. Deus vai contigo. Quem entendeu, diga amém. Nós vamos orar, mas antes de orar, existe alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor? Tomar uma decisão. Eu estou falando sobre decisões. É bem provável que hoje você esteja vivendo ou colhendo coisas de decisões que você tomou. É bem provável não, se isso está na Bíblia é isso mesmo. Pastor, a minha vida está num buraco e Deus não vê nada. Mas quem tomou a decisão foi você, sem consultá-lo. Você não quis nem saber, você foi fazendo na tua cabeça. E aí chegou onde chegou agora. Mas eu quero te dizer que uma decisão hoje pode não mudar o que aconteceu, mas transforma o que virá para frente. Uma decisão. Talvez você esteja aqui arrebentado pelas decisões equivocadas que você tomou, mas está na hora. E eu vou além. Mulheres que estão aqui, todas as mulheres que estão aqui, prestem bem atenção. Tragam sua família para a igreja. Tragam suas famílias para a igreja.
incomoda o seu marido, arranca seus filhos do lugar do videogame, da cama de manhã, sei lá. Tragam suas famílias para a igreja. Tragam suas famílias para a igreja. Receba essa palavra como uma palavra de Deus. Tragam suas famílias para a igreja. Hoje é o dia de você decidir aqui, dizer, não, a partir de hoje a minha família eu vou trazer para a igreja. E o dia que ele olhar bem para sua cara e dizer assim, hoje eu não vou, você olha bem para a cara dele e diz assim, amor, então eu vou, já eu volto. Fica, eu vou lá. Mas eu não vou parar. Porque a mulher sábia edifica a casa. E a tola com as próprias mãos ela destrói. E eu sei do que eu estou falando, gente. Famílias e famílias destruídas que me procuram. Porque o maridão decidiu que podia dar um tempo e a mulher foi junto. E aí, minha filha, aí é cova sem Deus. Mas você está aqui nessa manhã, amém? Glória a Deus. Tome a sua decisão nesse lugar.